E aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vai ser 5 dicas para ajudar vocês a definirem as regras do seu torneio. Então são 5 direcionamentos que vai te ajudar na hora da construção do seu regulamento, beleza? Vamos lá. É... Opa, não passou? A primeira dica é você determinar o formato do torneio. Mas como assim, Matheus? Antes de a gente começar a montar nosso regulamento, a gente precisa definir como o torneio será. A gente não pode falar assim, o torneio vai ser um torneio de League of Legends, vai acontecer no dia tal. Mas e aí? Quais são, vai ser um jogo de equipe? Ó, vai ser um torneio de equipe? Vai ser um torneio de jogador? Quantas vagas vai estar disponibilizada? Qual vai ser o chaveamento do torneio? Vai ser de eliminação simples e a final vai ser MD3. Então, essas informações você precisa definir antes para poder colocar no seu regulamento. São informações importantes. Outra informação que é bem legal vocês colocarem: duração do torneio. Ele vai ser um torneio de 2 dias, vai ser um torneio de um dia, vai ser um torneio de uma semana. O horário, tipo, ele vai começar em que horário? Ele vai começar 1 hora da tarde, vai terminar às 10 horas. Então, essas informações vocês têm que colocar no seu torneio. Então, quando a gente fala definir o formato do torneio, a gente está definindo o. Como é que eu vou explicar? O formato dele em si. Tipo, o número de equipes vai determinar o chaveamento, que vai determinar a quantidade de horas que o torneio vai durar. Beleza? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, pessoal, é você definir a regra do jogo. Mas como assim a regra do jogo? A gente tem que saber que quando a gente for falar do torneio, a gente tem regras do torneio, ponto. Regras do jogo. Regras do jogo é específica para cada jogo. Regras do torneio, você pode fazer ela variada de acordo com sua necessidade. Às vezes, a mesma regra do torneio você pode utilizar para vários jogos. Mas o que vai diferenciar são as regras do jogo. Aí pode ser diretrizes das publishers ou desenvolvedoras. Tem publisher que não deixa que você cobre taxa de inscrição. Então é uma regra do jogo que você tem que seguir, beleza? Quantidade de pausas, duração das pausas, criação da partida, como deve ser feita essa criação da partida, quem vai criar essa partida, escolha de campeões e banimentos. Então, por exemplo, não pode jogar com X campeão, não pode pegar um carro e sair atropelando a galera, entendeu? Definir mapas, quais mapas que vão estar disponíveis para a galera jogar no torneio. Então essas são as regras do jogo, coisas do jogo em específico, que ela vai alterar de acordo para cada jogo, beleza? A terceira dica é definir regras de conduta. Como assim regras de conduta? Dentro do nosso regulamento a gente tem a escala. As regras do torneio, as regras do jogo e as regras de conduta. Conduta é o que vai fazer o torneio gerir de forma sem toxicidade, da galera se respeitando. É um código de conduta. Aí é importante ter é, é, advertências, como é que são os sistemas de advertências, e quais são as situações que as pessoas têm que evitar. Por exemplo, comportamento dentro e fora do jogo. Dentro pode ser é, tipo, xingar uma pessoa no chat da partida. Então, aí é uma advertência. Fora do jogo, por ser no Discord, o cara invadiu o Discord do outro e xingar, entendeu? Adicionar o cara e ficar xingando. Então, são comportamentos dentro e fora que tem que ser colocado no seu código de conduta. Políticas de anti-hacks e bugs. Então, por exemplo, não pode usar hacks. Ponto. No caso do CSGO, você consegue ver, você consegue analisar e tal. No caso do LoL, não tem como você ter 100% de certeza, porque, pô, você vai banir o cara com 99% de certeza, porque você não sabe se realmente o cara tá de hack. Mesmo que tudo pode apontar pro cara, você não pode confirmar que ele realmente estava de hack, porque pode acontecer, o cara não tava e você tipo, sofreu um processo por isso, entendeu? Bug seria tipo o cara tipo, ele identifica um problema no jogo, por exemplo, sei lá, ele consegue bugar em um determinado parede do jogo. Aí ele consegue ficar invisível aos jogadores e mata a galera por lá. Então esse será um bug que ele está usando a favor dele, mas que até nas regras do jogo isso é proibido. Então se o cara fizesse isso, ele teria que ser, no caso, tipo, banido ou desclassificado do torneio. Banido, desclassificado é a mesma coisa, então, ou tomado uma advertência. E as penalidades por violação de regras. Geralmente, o que eu utilizo, tá? Se eu tenho um jogo que eu consigo ter seleção de campeão, fica mais fácil. Então, por exemplo, seleção de campeão, se o cara tomar uma advertência, a primeira advertência é aviso e tal, a segunda ele perde um ban, na terceira advertência ele perde um outro ban, e na terceira advertência ele perde todos os bans. E se ele continuar tomando advertência, na quarta ele é desclassificado. Nunca chegou, né, tipo,
nunca passou do aviso. Geralmente quando eu falo é um aviso, se continuar eu vou dar advertência, aí eles já param, tá? Ah, Matheus, e quando é um jogo que não tem seleção e tem rodadas? Aí você pode fazer. Assim, primeira advertência, um aviso, a segunda os caras têm que entregar uma rodada, na segunda 2 rodadas, na terceira 3 rodadas e na quarta, se continuar, a desclassificação da equipe, tá? Então, são coisas que você consegue medir dentro do torneio para cada situação você ter uma punição. E assim, não adianta pôr no regulamento uma advertência e não cumprir ela. Tá? Ela tem que ser cumprida. Beleza? A outra dica, a gente tem as regras do torneio. Regras do torneio que eu falei para vocês, lembra? Regra do jogo, regra de conduta e regras do torneio. Então seria é, requisitos de idade, por exemplo, para jogar o meu torneio tem que ter 16 anos. Para jogar o meu torneio tem que pagar uma taxa de inscrição de R$ 30. Para jogar meu torneio tem que ser da região metropolitana de Belo Horizonte, tem que ser de São Paulo e por aí vai. A data e o horário do meu torneio, a premiação que está rolando no torneio, também tem prazo de envio da premiação, se é um torneio que restrição de elo, ou seja, que só pessoas do elo ouro vai poder jogar, ou do elo ouro ao platina que vai poder jogar. Então, essas restrições que você pode colocar. Então, regras do jogo, regras do torneio, são regras que você pode fazer um conjunto de regras que você pode reaproveitar para um outro jogo. O que vai mudar de um jogo para o outro é as regras do jogo, beleza? Muito importante isso. E a última dica é definir as regras de resolução de disputas. Então, por exemplo, que doideira. Ali tá a mesma coisa. Mas não era pra estar. Tá. Um minuto, deixa eu corrigir isso. Não, acho que não precisa não. Aqui as resoluções, eu vou pôr no doc certinho pra vocês. Mas, seguinte. O que é resolução de disputa? Quem são os juízes? Ou seja, quem é o cara que vai resolver o X problema do torneio? É a organização? Então tem que estar lembrando que a organização vai fazer. Como é que vai ser feita essa resolução? Por exemplo, o cara aqui não entrou no torneio. Sei lá, ele não entrou na partida. Qual regra que se aplica? WO. Então, assim, se ele não entrar, o juiz, a partida vai lá e dá WO. Sei lá, o jogador caiu. Então, o juiz, a partida vai e pausa o jogo. Então, são as regras de resolução. Para cada situação, você tem que ter uma regra uma regra barra solução que resolva aquela disputa. Entendeu? Então, é importante isso. Definir os hábitos, muito importante. Definir regras que os hábitos pode usar como base para decidir uma determinada situação. Tem alguns momentos que às vezes tem uma regra que aconteceu um problema e não tem uma regra específica para aquele problema. Mas aquele problema é parecido com outro que tem uma resolução já pronta. Aí o árbitro, o juiz ou a própria organização pega aquela regra, dentro daquela regra ela tem uma autonomia para poder interpretar aquela regra naquela determinada disputa. Não o ideal, mas se aconteceu, você naquele próximo torneio você já vai ter uma regra para aquele problema que aconteceu no seu torneio anterior. Então é importante ter essas regras de resolução como eu falei, WO, o cara não entrou na partida, o cara xingou no chat, o que vai acontecer. Então isso também cumpra com o código de conduta, beleza? Bom, é isso, tá? Espero que tenham gostado. Esse vídeo foi bem rápido mesmo, foi só para dar um direcionamento para vocês. Essas dicas são bem legais, pessoal. Eu não quis chegar aqui e falar, vamos fazer um regulamento do zero. Eu quis explicar para vocês o conceito disso primeiro. Tem vídeo aqui no canal explicando como é que cria de um regulamento do Free Fire. Se não me engano, no LoL também tem e tal. E assim, vai variar as regras do jogo vai variar de cada jogo e as regras do torneio você pode reaproveitar. Eu, por exemplo, eu reaproveito as regras do torneio, que se eu não me engano, eu só mudo umas 5 regras de jogo para jogo e eu reaproveito o regulamento para não ter que refazer toda hora o regulamento, porque é cansativo, é chato, demora bastante. Então, o ideal é que a gente fique reaproveitando para a gente não ter esse tempo gasto todas as vezes. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ali é meu Instagram, se precisar mandar alguma dúvida, pode mandar lá, pode ficar à vontade. Pô, Matheus, estou com dúvida em tal coisa que não entendi. Pô, manda lá. Às vezes é uma dúvida boba que pra você pode ser boba, mas quando eu falo, velho,
já teve um caso que ela falou, pô, Matheus, minha dúvida aqui é besteira e tal. Aí eu vi, cara, essa dúvida é essencial, velho. Vamos tirar isso agora aqui pra você ficar tranquilo. Então, fiquem à vontade, podem me mandar mensagem. É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo.